Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Manhattan começava a despertar lentamente sob um céu cinza perolado. Na cobertura do 48º andar, as grandes janelas panorâmicas deixavam entrar uma luz fria que se refletia no piso de mármore reluzente. Os móveis de design pareciam congelados em um luxo silencioso, e cada detalhe denunciava a riqueza de quem ali vivia. Alexander White, um bilionário de 42 anos, estava sentado em sua cadeira de rodas motorizada ao lado da jacuzzi na sala de estar. Desde o acidente que o deixará paralítico 10 anos antes, ele conhecia cada canto daquele apartamento de cor, mas dependia totalmente de outros para a maioria das tarefas diárias. Naquela manhã, ele observava a água parada da banheira, com as mãos tremendo de impaciência e frustração. Jasmine Collins, de 28 anos, já havia começado seu trabalho. Ela conhecia o apartamento melhor do que ninguém, mas sempre permanecia invisível para os visitantes e até mesmo para os outros funcionários. Sua figura se movia com a precisão de um balé silencioso. Um pano em uma mão, um balde na outra, ela limpava todas as superfícies sem fazer barulho, consciente de que jamais chamaria a atenção. Naquele dia, Alexander queria aproveitar sua jacuzzi antes de começar seus compromissos. Ele havia pedido a Jasmine que preparasse a água e deixasse as toalhas ao seu alcance. No entanto, em sua impaciência, decidiu ir sozinho até a borda, pensando que conseguiria entrar na água rapidamente. Os minutos passavam numa calma enganosa. Os outros funcionários seguiam com suas tarefas, o mordomo dobrava os guardanapos. A cozinheira preparava o café da manhã e o motorista estacionava os carros na garagem particular. Nenhum deles prestava atenção em Alexander, absorto em sua rotina solitária. Então, um baque seco ecoou, o metal da cadeira de rodas deslizando pelo chão molhado. Um respingo de água atingiu o piso. O silêncio luxuoso da cobertura foi quebrado por um grito abafado, seguido por um mergulho repentino na piscina. Alexander havia caído. O momento ficou congelado no tempo. O mordomo permaneceu imóvel, com as mãos tremendo sobre o telefone. O motorista desviou o olhar, incapaz de agir. Até mesmo o cozinheiro parecia paralisado pelo medo. Ninguém se mexeu. Mas Jasmine, que ouvirá o barulho dos respingos e o som do corpo batendo na água, reagiu imediatamente. Sem pensar duas vezes, largou o pano e o balde, correu a passos largos em direção à jacuzzi e mergulhou as mãos na água gelada para agarrar Alexander. Pela primeira vez naquela manhã, a cobertura deixou de estar em silêncio. Batimentos cardíacos acelerados, falta de ar e uma tensão palpável testemunhavam um ato de coragem que ninguém havia previsto. Nesse silêncio quebrado, uma verdade estava prestes a emergir. Às vezes, os heróis são aqueles em quem nunca damos atenção. O som da água a espirrar ecoava por toda a cobertura. Alexander White, paralisado, lutava para manter a cabeça acima da água. A sua cadeira virada de lado flutuava parcialmente no jacuzzi, e cada movimento que tentava exigia um esforço imenso. O pânico começou a dominá-lo. A sua respiração era curta e ofegante, as suas mãos golpeavam a água em silencioso desespero. A poucos metros de distância, o mordomo, Edward, encarava a cena imóvel. Seus dedos tremiam sobre o telefone, como se pedir ajuda fosse demais para sua consciência. O cozinheiro Marco congelou atrás do balcão com os olhos arregalados. Até o motorista Greg desviou o olhar pensando, acidentes acontecem, não é problema dele. Mas Jasmine Collins não teve tempo para pensar. Ela correu pela sala de estar, seus sapatos tilintando no piso de mármore. Cada segundo contava. Com o coração acelerado, ela se ajoelhou destemidamente na borda da jacuzzi e mergulhou os braços na água gelada. Suas mãos fortes agarraram Alexander pelos braços e o puxaram em direção à borda. Segure-se firme, Sr. White, ela gritou com voz firme e determinada. Alexander ofegou sem conseguir falar, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e gratidão. A força de Jasmine parecia incrível para uma simples faxineira, e ainda assim, ela o estava tirando da situação mais perigosa de sua vida. Com o último esforço, Jasmine deitou Alexander no chão seco enrolado numa toalha grossa. A água pingava de suas roupas, mas ela não demonstrava nenhum sinal de exaustão. Finalmente, Edward, o mordomo, recuperou a voz e pediu ajuda. Mas Jasmine continuou a apoiar Alexander, falando com ele calmamente e tranquilizando-o. O senhor está seguro agora, Sr. White. Respire, eu estou aqui. Alexandre, ainda tremendo, percebeu algo importante. Apesar de sua riqueza, ninguém mais tivera a coragem de agir.
E aquela mulher modesta, a quem ele sempre vira apenas uma empregada, acabará de salvar sua vida. Entretanto, os outros funcionários baixaram os olhos, envergonhados. Eles tinham visto medos paralisar e agora entendiam que um verdadeiro herói não usava terno nem tinha um título prestigioso. Para Alexander, a gratidão não era apenas uma emoção. Era um ponto de virada em sua vida. A ambulância percorreu as ruas de Manhattan em alta velocidade. Alexander White, envolto em um cobertor quente, ainda sentia os músculos rígidos tremendo por causa do pânico e da água fria. Jasmine permaneceu ao seu lado, segurando sua mão com firmeza, acalmando sua respiração. Sua presença era reconfortante, como uma âncora no meio do caos. No hospital, médicos e enfermeiros correram para ajudá-lo. Alexander foi colocado em uma cama, examinado rapidamente e confirmou-se que ele não havia sofrido ferimentos graves. Os acessos de pânico deram lugar a uma calma frágil. Assim que a situação se estabilizou, Alexander pediu para falar com Jasmine. Os outros funcionários permaneceram, murmurando entre si, incapazes de esconder o constrangimento. Obrigado, muito obrigado, disse Alexander com a voz ainda trêmula. Se você não tivesse intervido. Jasmine balançou a cabeça, com um pequeno sorriso discreto nos lábios. Senhor White, eu apenas fiz o que qualquer um deveria ter feito. O senhor estava em perigo. Mas Alexandre balançou a cabeça, insistindo. Não, ninguém mais se mexeu. Ninguém. Exceto você. Você salvou minha vida. E eu não posso esquecer isso. Jasmine baixou os olhos, envergonhada. Ela nunca havia sido tratada como alguém importante naquela cobertura, muito menos reconhecida por sua coragem. Para ela, ajudar alguém em apuros era simplesmente natural. Eu não sei o que dizer, ela murmurou. Alexandre respirou fundo e continuou. A partir de hoje, você não será mais apenas minha governanta. Quero que se torne minha assistente pessoal. Você terá responsabilidades, um salário de verdade, e quero que saiba que confio plenamente em você. Jasmine, incrédula, permaneceu em silêncio por um instante. Sua vida estava prestes a mudar completamente, e tudo por causa de um momento em que ela ousara agir quando outros hesitaram. Os outros funcionários que haviam presenciado a cena baixaram os olhos. A vergonha estava estampada em seus rostos. O que eles haviam considerado um mero incidente revelou a coragem de alguém que sempre ignoraram. Naquela noite, Alexander não conseguia parar de pensar em Jasmine. Sua determinação, força e compostura não só salvaram sua vida, como também lhe mostraram que a verdadeira coragem não tinha nada a ver com riqueza ou poder. Era algo puro, simples, mas incrivelmente raro. Para Jasmine, esse papel inesperado ao lado dele era mais do que apenas um trabalho. Era uma oportunidade de mostrar quem ela realmente era, e de descobrir que um ato de coragem poderia mudar não só a vida de outra pessoa, mas também a sua própria. Os dias que se seguiram ao acidente foram uma mistura de rotina e tensão para Alexander White. Seu corpo se recuperava lentamente, mas suas emoções estavam à flor da pele. Ele nunca havia conhecido ninguém como Jasmine Collins. A presença dela o lembrava de que a verdadeira lealdade e a coragem podiam existir onde menos se esperava. Jasmine, por sua vez, aceitou o novo papel com uma mistura de orgulho e nervosismo. Ela sabia que sua posição com Alexander a colocaria em evidência, mas permaneceu fiel a si mesma, pragmática, inteligente e profundamente compassiva. Ela cuidava de tudo, desde a gestão da agenda dele até seus cuidados diários, sempre garantindo que jamais o tratasse como um paciente incapaz. Certa tarde, enquanto Alexander estava sentado em sua poltrona perto da grande janela panorâmica com vista para o Central Park, Jasmine entrou com seu computador e uma pilha de documentos. Aqui está sua programação para a semana, anunciou ela calmamente. Alexandre olhou para ela com um leve sorriso nos lábios. Jasmine, não sei como consegui viver todos esses anos sem alguém como você. Jasmine ergueu uma sobrancelha, divertida, mas ao mesmo tempo comovida. O senhor sobreviveu, Sr. White. Mas está sendo um pouco dramático. Talvez, admitiu ele com um riso fraco, mas agora quero que saiba que não considero nada como garantido. Você é mais do que uma assistente, você é a minha presença mais valiosa. Essa frase tocou Jasmine. Pela primeira vez, ela sentiu que Alexander realmente a via, não como uma funcionária, mas como uma pessoa capaz de força e compaixão. Os dias seguintes foram marcados por pequenos momentos que fortaleceram o vínculo entre eles. Um sorriso compartilhado durante uma reunião difícil com um sócio. Um olhar compreensivo quando Alexander se sentia frustrado por sua deficiência, ou simplesmente o silêncio reconfortante quando trabalhavam lado a lado.
Certa noite, enquanto a cidade brilhava sob as luzes de inverno, Alexander falou seriamente com Jasmine. Sabe, o que você fez por mim não foi apenas salvar minha vida. Você me lembrou que sempre podemos contar com as pessoas certas, mesmo quando todos os outros permanecem inertes. Eu nunca vou me esquecer disso. Jasmine sentiu o coração apertar. Ela sempre acreditara que suas ações passariam despercebidas, mas aquele momento mostrou que cada ato de coragem, por mais discreto que fosse, tinha um peso real. E para Alexander foi o início de uma nova confiança. Ele compreendeu que por vezes os laços mais fortes nascem na crise, quando o dinheiro e o status se tornam insignificantes em comparação com a coragem e a integridade de outra pessoa. A noite caiu sobre Manhattan e no silêncio da cobertura, um laço único se estabeleceu, silencioso, porém indestrutível, pronto para enfrentar o que quer que a vida lhes reservasse. Algumas semanas após o acidente, Alexander White havia retomado uma rotina confortável, porém dinâmica, graças a Jasmine. Mas naquela noite, um evento inesperado confirmaria o quão indispensável ela era, e o quanto sua presença havia mudado sua vida. Alexander estava recebendo investidores para uma reunião privada em sua cobertura. Os preparativos foram meticulosos. Luzes baixas, documentos arquivados e bebidas e aperitivos cuidadosamente dispostos. Tudo tinha que ser perfeito. No entanto, um detalhe passou despercebido pelos outros funcionários, um vazamento inesperado da jacuzzi que ameaçava inundar a sala de estar. Com a chegada dos investidores, a água começou a inundar o chão, ameaçando arruinar os móveis caros e criando uma situação perigosa para Alexander, que ainda estava perto da piscina. Os outros funcionários, em pânico, correram para tentar controlar a situação, mas o medo os paralisou. Fiel ao seu estilo, Jasmine não perdeu tempo. Pegou um balde e correu para estancar o vazamento, guiando Alexander para longe da água com calma e segurança. Os investidores que presenciaram a cena ficaram impressionados com sua compostura e autocontrole. Acho que consigo lidar com isso, disse Jasmine com um sorriso concentrado, desviando a atenção do acidente iminente. Você é incrível, murmurou Alexander, impressionado e profundamente grato. Quando tudo estava sob controle, Alexandre se voltou para ela com uma mistura de admiração e seriedade. Jasmine, você não está apenas salvando minha vida. Você está salvando minha paz de espírito, meu emprego e até mesmo minha reputação. Quero que saiba que jamais darei sua lealdade como garantida. Naquele momento, ele compreendeu que Jasmine não era apenas uma funcionária ou assistente. Ela havia se tornado seu pilar, aquela com quem ele podia contar em todas as situações, mesmo nas mais inesperadas. Naquela noite, enquanto Manhattan cintilava através das janelas da cobertura, Alexander tomou uma decisão importante. Ele queria formalizar o relacionamento profissional e pessoal entre eles. Jasmine nunca mais ficaria nas sombras. Ela seria reconhecida, respeitada e sua coragem celebrada. Para Jasmine foi um ponto de virada. O que começou como um simples trabalho se tornou uma vocação e motivo de orgulho. Ela compreendeu que a coragem silenciosa e a determinação podiam gerar um impacto duradouro, às vezes muito além do que se imagina. Para Alexandre foi um renascimento. Ele aprendeu uma lição essencial. A verdadeira riqueza não reside apenas no dinheiro ou no poder, mas nas pessoas que o apoiam com lealdade, coragem e compaixão. Nesta luxuosa cobertura, agora repleta não apenas de móveis, mas também de gratidão e respeito, uma nova vida começou para os dois unidos pelo destino, pela coragem e por uma confiança inabalável.